Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre colonialismo, resistências e luta pela descolonização. Até o século XIX, o interesse de grupos privados prevalecia sobre as ações dos Estados europeus. O tráfico foi um negócio de comerciantes e não de governos da Europa ou da América escravista. Os locais de efetiva presença europeia se restringiam quase todos à costa. As exceções estavam na África do Sul e no norte do continente. Na cidade do Cabo e arredores havia uma presença dos imigrantes da região dos Países Baixos desde o século XVII. E a Argélia foi ocupada em 1830 pelos franceses que, até o final do século XIX, lutaram para conseguir dominar a região. Durante toda a história do tráfico de escravos e das relações comerciais que corriam paralelamente, os negócios com os europeus eram feitos entre os chefes locais e os representantes comerciais. Os governos europeus raramente entravam, mas isso começou a mudar, em especial na segunda metade do século XIX. Inicialmente, os países europeus enviaram exploradores e estudiosos patrocinados por seus governos e apoiaram alguns missionários religiosos que também foram para a África. A justificativa era conhecer e civilizar a África e, em alguns casos, combater o tráfico de escravos, que nesta época passou a ser visto com maus olhos. E, junto a essas iniciativas, caminhavam os interesses econômicos e políticos. As expedições de reconhecimento e mapeamento do continente trouxeram informações preciosas para as empresas e governos dos países europeus interessados em obter matérias-primas e expandir mercados. Em seguida, travou-se toda uma complexa corrida político-diplomática para se obter relações privilegiadas com os africanos. Um exemplo, a França fez entre 1819 e 1890 344 tratados com chefes africanos, para os quais não era muitas vezes explicado o real significado da relação de protetorado reivindicada pelos parceiros europeus. Mas, por outro lado, muitos chefes que se apresentavam eram inventados para assinar tratados com os europeus sobre regiões e povos que nunca existiram. Pouco a pouco, essa presença europeia fortaleceu-se e foi impondo-se em diversas partes da África. Para isso, além dos tratados, as pressões sobre os chefes africanos e a utilização de efetivos militares para convencer os mais resistentes a tomar o partido dos conquistadores. A Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885, foi um momento em que as potências europeias tentaram organizar a corrida sobre a África. Mas antes mesmo da realização deste encontro, Inglaterra e França, principalmente, já estavam em diversas áreas do continente como forças de dominação. E Portugal procurava garantir sua presença onde já se encontrava. No entanto, este domínio não era nem total nem completo. Havia que se obter um apoio local por diferentes meios e estratégias. A antiga prática de exploração das rivalidades era muito utilizada. As alianças comerciais feitas sob condições de submissão política também. O apoio a chefes e grupos marginalizados do poder foi outro eficiente modo de provocar guerras e entrar em seguida como governo pacificador. Todos esses caminhos abriram a África para a colonização europeia no século XX. E nas várias regiões da África não houve resistência ao avanço do domínio europeu? Houve sim. Ocorreram movimentos que pretenderam inclusive unir grupos de diferentes povos para lutar contra os invasores. Foram os casos de Omar Tal no Senegal, Samori Touré no Mali e Mohamed Ahmed, conhecido como Mahdi no Sudão. E na Etiópia, o rei Menelik II, um cristão ortodoxo, combateu os italianos com um exército de 70 mil soldados e conseguiu o reconhecimento da soberania de seu país. Mas o caso da Etiópia ainda foi uma exceção e certamente teve direta relação com o fato de se tratar de um império de longa duração. O fim do tráfico e o avanço europeu sobre a África caminharam juntos, e não sem razão. Para os europeus, o interesse era explorar a mão de obra africana na sua própria terra. Essa, sem dúvida, foi uma das razões mais fortes do combate ao tráfico transatlântico de escravos, e não um interesse de alcance distante em formar um mercado consumidor nas Américas escravistas. É muito mais preocupado em manter os escravos na África, para usá-los como mão de obra lá, para colonizar o continente africano, do que libertá-los aqui na América, para onde muitos foram levados na época do escravismo. Não foi para criar um mercado consumidor, não. Até porque o negro, logo depois de sua suposta libertação, não se tornou consumidor, foi excluído completamente. Quando não, sofreu um genocídio como nos países da América Espanhola, em muitos países da América Espanhola. As consequências desagregadoras do tráfico e de seu fim também facilitaram a entrada europeia e seu estabelecimento no continente. Houve resistência ao colonialismo europeu comandados por traficantes de escravos e seus aliados. Essas resistências foram combatidas com força pelos conquistadores com a ajuda de alguns locais. Afinal, as marcas da história do tráfico estavam muito visíveis. As ações de resistência e de combate aos europeus continuaram por todo o período colonial. Muitas e constantes, elas dificultaram, abalaram e finalmente derrotaram os dominadores. E ocorreram sob as mais diversas modalidades.
Samuel Kimbangu, no Congo belga, fez do discurso religioso sua base e sua arma de luta. Em Angola, o culto a uma deusa de nome Maria, que iria libertar os negros, deu base a uma revolta em 1960 na província de Kassange, na área Yorubá, no sudoeste da Nigéria. Na década de 1920, o boicote de mulheres comerciantes e seus impostos cobrados fez parar os mercados nas cidades da região. O movimento conhecido como os Mau Mau, no Quênia, fez uma revolta armada em forma de guerrilhas na década de 1950. Do mesmo modo, aconteceu em outros lugares, como no Congo belga, na Argélia e em Camarões. Em muitos países colonizados na África surgiram organizações políticas abertas e clandestinas em oposição ao domínio europeu, que se expressavam em jornais, clubes e associações culturais. Nos diferentes lugares, de forma individual e coletiva, muitos africanos foram tentando se articular para dar uma resposta ao colonialismo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, até a próxima.